Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês, amém? Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 21 de 1 Samuel. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, meu Deus, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, meu Deus. Ó Deus, obrigado, Deus, por tu seres um Deus tão maravilhoso, tão bom conosco, Senhor, mesmo diante de nossas falhas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Obrigado por não nos fazer desistir, Senhor, nos momentos de luta, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque Tu és um Pai amoroso, um Pai companheiro e fiel. Te amamos, Senhor, te louvamos. Queremos te pedir, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui comigo neste vídeo, Senhor, que o Senhor possa estar contemplando cada vida, Senhor, que tirou esse tempo, Senhor, para dedicar a Ti, Deus, a Tua palavra. Ó Deus, obrigado, Deus, por cada vida, por cada irmão, por cada irmã. Que esse canal, Deus, possa ser uma bênção para essas pessoas, Senhor, e que a cada dia eles possam querer mais e mais ter sede, Pai, que eles tenham sede da Tua palavra, que eles queiram Te buscar, Senhor. Porque a melhor coisa que existe, Deus, é ter um tempo contigo, Senhor. Ó Deus, obrigada por tudo, Senhor. Me dá sabedoria, Pai, com o que eu tenho de estudo e de companheirismo contigo, de relacionamento contigo, para que assim eu possa transmitir para essas pessoas o pouco que sei. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. O capítulo 21 diz o seguinte: Davi foge à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que não contasse a ninguém, porque eu estou aqui. Eu disse aos meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote. Mas há pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu: Nunca permito que os meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha, e se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nessa missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário, e naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá na ocasião, pois estava cumprindo o ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: Tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças, cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens: Precisavam me trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? Amém? Grandes lições podemos tomar desse... Desculpa, deu um panezinho aqui. Grandes lições podemos ter, né, desse capítulo, 1 Samuel 21,
que nós podemos ver que foi quando Davi foge de Saul, né? Nessa época Davi tem em média 20 anos, né? O seu exílio ele durou cerca de 10 anos, até ele ser coroado rei de Judá, em Hebrom, que era mais ou menos quando ele tinha 30 anos de idade, os estudos nos mostram, né? E aqui percebemos o quê? Que Davi, ele fugiu de Saul e chegou a Nob, né? Quando ele chegou a Nob, nós vimos que o sacerdote Aimeleque, né? Ele teve medo e fez uma pergunta com muita ansiedade, nós podemos observar. Pois ele reconheceu a autoridade diante dele. Lá no versículo 11, vocês podem observar que no versículo 11 ele fala: não é este o rei da terra de Israel? Né? Ele está perguntando por quê? Por que a presença dele? O porquê da presença de Davi naquele momento? Porque ele reconhece a autoridade que diante dele, né? A fama dele já havia chegado até lá. E não se sabe o motivo de Davi não ter dito a verdade nessa ocasião, né? Porque na verdade Davi aqui, ele mente, né? Ele usa da mentira para poder chegar ao seu objetivo, né? Nós não sabemos o motivo. Talvez ele tenha reagido em pânico, né? Para conseguir que Alimeleque lhe provesse o necessário, né? Na mente perturbada do monarca rejeitado, a presença de Davi em Nob e a ajuda de Aimeleque parecem uma conspiração, né? Nós podemos observar isso. Davi mentiu aqui de uma forma que desagradou ao Senhor, com certeza, porque ele mentiu, né? Mas logo depois, nos outros capítulos, vocês vão ver no próximo já, que ele colhe as consequências, né? Mesmo ele sendo segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, sim, mas nem por isso ele deixou de pecar, né? Como foi nesse caso, ele chegou a mentir. E isso desagradou ao Senhor. Mas a essência de Davi era de lutar, ele fazia o que Deus determinava para ele, né? Ele era um guerreiro na vida e um guerreiro nas lutas. Ele não desistia, ele era um servo que agradava muito o coração de Deus, porque além de tudo ele se arrependia, ele não tinha remorso, né? Porque há uma grande diferença de remorso e de arrependimento. O arrependimento ele é genuíno, né? E muitas vezes ouvimos, mas não escutamos. O que podemos aprender com isso, né? Nós olhamos, mas não vemos. E devemos considerar o que estamos ouvindo, né? Como lá no versículo 12, aqui, ó, eu coloquei até um nome, não sei se dá para vocês verem, estratégia. Porque aqui, como ele ouviu, né, depois que ele pecou, ele mentiu, tudo bem, mas depois ele tem uma estratégia, que nós cremos, pela misericórdia de Deus, que foi Deus que deu essa estratégia a Davi, né? Ele deu essa estratégia a Davi. Então, ele prestou atenção no que ele estava escutando. E aí ele teve essa estratégia de se fingir que era louco. Porque, né, nessa época, os loucos, né, os insanos, eles não eram eles não eram maltratados nem mortos, né, a não ser a pedido dos deuses deles lá. Mas nessa terra aqui e nesse tempo, os insanos eles não eram maltratados, né? Eles não eram valorizados, mas também eles não eram maltratados. Então ele teve essa estratégia, que cremos que foi o Senhor que deu a ele no momento, né? Porque ele teve medo no momento, né? Ele pensou que algo ia acontecer com ele. Então, ele, por ser um escolhido de Deus, nós vimos que antes aqui ele mentiu. Mas como nós temos um livre-arbítrio, como temos eu e você, né? Creio que havia uma luta assim entre o querer dele e o agir de Deus, como também existe em nós, né? Então, o que podemos aprender com esse capítulo, principalmente nesse versículo 12 até o 15, principalmente, que devemos cautelosamente ouvir
pararmos para ouvir, pararmos para olhar e ver, né? Para que assim possamos ter sabedoria de como agir, né? E qual é a nossa estratégia para esse tempo em que estamos vivendo? Qual é a nossa estratégia? É nós nos posicionarmos em oração, gente, para que o Espírito de excelência venha sobre nós. Porque aqui, no versículo 12 em diante, nós vimos a estratégia de Davi. Nós vimos a estratégia de Davi e, com certeza, ele teve essa estratégia porque ele tinha uma comunhão com o Senhor. Ele orava a Deus, ele pedia essa estratégia a Deus em oração. Então, que também a nossa estratégia, a maior estratégia, seja a nossa oração, que é por meio dela que o Senhor revela o seu caráter, suas bênçãos e suas promessas. Até se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 2 ao 4, que a oração, né, ela demonstra o caráter de Deus, as suas bênçãos e as suas promessas. Você pode depois observar lá na palavra. Então, quando o cristão ele ora com fé, Deus faz muito mais, meus irmãos, do que é pedido, né? Lá lembro agora em Jeremias 33:3, que você também pode observar lá na palavra, que ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos ou sonhamos, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e através da oração é que podemos conquistar nossas vitórias, que nós teremos estratégias para os momentos difíceis, como nosso querido rei Davi passou aí, né? Deus responde ampla, abundante e generosamente nossas orações. Amém? E que você possa ter essa estratégia em sua vida, não somente nos momentos de luta, mas que você possa viver em oração 24 horas por dia. Seja você andando, fazendo uma comida, descansando, o que você for fazer, trabalhando, que você possa levar o nome de Deus tanto na sua boca, que você possa ser boca de Deus para esse mundo. Tantas pessoas aí com depressão, tantas pessoas precisando de uma palavra e não tem. Muitas pessoas estão com essa sede que elas nem sabem essa sede e fome de Deus. E muitas vezes estão até tirando suas próprias vidas. Então que você possa ser bênção de Deus, porque não tem nada melhor do que viver nos braços do Senhor. E tem muita gente padecendo, morrendo, tirando suas vidas, porque você e eu não estamos abrindo a boca para falar de Deus. Seja onde for, seja num consultório, seja na rua, até em casa, mandando uma mensagem. Seja boca de Deus, minha gente, porque estamos em tempos de Noé, estamos em tempos de luta. Os tempos estão difíceis. Então que você possa ser um templo do Senhor vivo, que a sua boca ela possa abrir para contemplar as bênçãos de Deus, e que você possa ser um animador na vida dessas pessoas, você possa levar ânimo, coragem para essas pessoas, amém? Que Deus te abençoe e que amanhã possamos estar juntos no capítulo 22, amém? Um beijo no seu coração e fica na paz.